Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu mais uma vez aqui, a irmã Carmen, do canal Comentando a Palavra. Vou compartilhar uma mensagem bíblica com vocês. E a mensagem que eu vou estar compartilhando com vocês hoje, ela está escrita no livro. A gente vai para o livro de Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 6. E depois a gente vai para o Apocalipse 21. Então ela se inicia assim. Essa mensagem lá no Apocalipse 19, no verso 6, diz assim: Eu ouvi como que a voz de uma grande multidão, como se a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozije-nos, alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Até aqui, aí agora a gente vai lá para o capítulo 21 de Apocalipse, onde diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já se passaram, e o mar já não existia. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o fim. E quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então essa é a mensagem de Deus que está no livro de Apocalipse, o livro da revelação de Deus, o livro da revelação dos últimos dias. Então é para esse reino de Deus que nós estamos caminhando, é para esse princípio que a gente está buscando, né? Todos os dias. É dessa maneira que nós desejamos ser vistos por Deus como filhos, né? E é impossível a gente não deixar de comentar, né, que lá no princípio, no livro de Gênesis, quando Caim, que era filho de Adão e Eva, antes dele matar Abel, que era santo, que tinha agradado o coração de Deus, né? Nós vivemos numa época em que as pessoas que têm comunhão com Deus continuam sendo mortas pelos Caíns, que ainda existem e estão espalhados por aí, né? E aqui, Deus ele fala para Caim, né? O pecado jaz à porta, a ti cumpre dominá-lo. Então Deus ele está dando um alerta para Caim, ele está falando: Caim, olha, o seu coração está cheio de desejo de fazer a coisa errada, mas faz a coisa certa. Eu quero abençoar você. Mesmo não tendo aceitado a sua oferta, eu quero te abençoar. E ele decide ficar com o coração fechado para a lei de Deus, ficar com o coração duro para a lei de Deus e simplesmente se afastar de Deus, né? E aqui a gente percebe nessa história que Eva teve que ter o filho chamado Sete, para que tivesse uma geração que fosse digna de ser salva pelo Cordeiro. Porque a geração de Caim, ela simplesmente só existiu na terra para espalhar as obras do mal, né, em todo o mundo, até os dias de hoje, né?
E aí a gente tem visto hoje assim uma situação que ela tem se proliferado muitos anos, que hoje a gente chama de teoria do bode, né? A gente está quieto no nosso canto, no ambiente, aí vem alguém e joga um bode lá. Aí se você cuida do bode, aí a pessoa pergunta, por que você cuida do bode? Esse bode não era seu, você colocou a mão nele, ele não te pertencia. Aí se você simplesmente abandona o bode, sai de perto do bode, vai embora. Ah, porque como é que você não cuidou do bode? O bode estava ali, só estava você e ele, por que você não cuidou? Então qualquer que seja a opção que você venha escolher, você está errado, né? Então assim, é uma teoria em que faz com que você seja culpado independente da situação, né? Isso é maligno, isso é diabólico, isso é uma obra que ela está entranhada, né, no coração das pessoas que ainda assim não entenderam que a lei de Deus é o nosso norte, que os princípios de Deus são o nosso norte e o amor de Deus para com todos é ainda o nosso norte, né? E a gente ainda tem que temer a Deus, né? Aquelas pessoas que agem conforme o desejo da sua própria carne, elas esquecem que Deus, ele deu um princípio para que a gente viva conforme a lei que ele estabeleceu, né? Conforme os princípios que ele estabeleceu. E a gente não pode desejar algo para alguém que não esteja dentro do plano de Deus. Então, assim, a nossa missão é a gente desejar com que as pessoas vivam de acordo com as coisas santas de Deus. Porque, incrivelmente, né, quando a gente vive numa situação assim, como eu posso dizer assim, onde a gente não encontra recurso, né, para que a gente possa se livrar das mãos dos nossos algozes, a gente fica à mercê de ser açoitado, sim, de acontecer como o Abel, né? De ser morto, do nosso sangue descer a terra e a gente ainda, o nosso sangue clamar, né? A terra ainda abre a boca para tomar o nosso sangue, para que a gente possa ser testemunho da obra, daquela obra mal diante de Deus, porque até hoje, até Jesus, ele falava do sangue do santo Abel. Então, por mais que a gente faça a coisa certa, a gente ainda é perseguido e a gente nem sabe o porquê da perseguição, a gente nem entende qual o motivo, né, daquela perseguição. E a nossa missão é abençoar mesmo em situações assim que a gente não acredita que sejam possíveis, né? A nossa missão é a gente estar sempre dando a bênção sacerdotal, que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Irmãos, é esse o meu desejo, que você tenha a paz no seu coração, a paz na sua alma, a paz no seu espírito e a paz para que a sua carne possa escolher fazer coisas boas da parte do Senhor Jesus, né? A gente já leu aqui, né, o livro de Apocalipse e a missão de Deus, ele fala, quando ele menciona o amor, ele diz que o amor não maltrata, né? O amor não se ensoberbece, o amor ele é paciente, né? E a gente tem que viver manifestando o amor da nossa maneira, do nosso jeito. É claro que às vezes a gente não vai, como é que se fala, satisfazer as pessoas da nossa maneira de ser, porém a gente tem que procurar fazer as coisas conforme o propósito de Deus, não o propósito do nosso próprio entendimento, da nossa própria lei, porque a gente tem um desejo que é muito maior, né? A gente tem esse desejo aqui, ó, de estar na presença desse Deus, né? A gente está nessas boldas do Cordeiro, a gente ser a noiva, a gente está verdadeiramente adornada, sem mácula, sem ruga, para que a gente tenha direito, né? De viver essa vida com Deus, né? E ser chamado de filho de Deus, né? Porque até então a gente tem um desejo de ser chamado de filho, mas só Deus sabe se nós de fato somos filhos de Deus. Então, assim, essa é a nossa esperança, que a gente possa ser chamados de filho de Deus, para que Deus se agrade de nós, se agrade das nossas obras, né? Não aquilo que a gente faz para, de alguma maneira, que as pessoas veem, mas o que a gente faz quando ninguém está vendo, quando a gente faz, quando a gente simplesmente só está, como é que se fala, nós e Deus, né?
Então, como a gente se comporta quando a gente acredita que a gente está sem ninguém ver, quando ninguém vê, né? É nesse momento que a gente precisa manifestar, né, as coisas do Senhor, né? E esse versículo é muito lindo, né? Onde ele começa dizendo aqui no 19:6 que a voz do Senhor é como o som de muitas águas, né? E ele fala: regozijemos e nos alegremos, demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então é essa a nossa missão, né, de estar prontos, né, para que a gente possa ser digno de estar nas bodas do nosso Cordeiro Imaculado, que o nome dele é Jesus Cristo, né? Ele é o Filho de Deus que morreu por nós, que nos amou, e a gente está aí nessa luta, né? Eu espero que vocês possam ler o livro de Apocalipse, tá? 19:6, aqui começa a mensagem. Leiam também o livro de Apocalipse 21, que é maravilhoso, quando ele diz assim que haverá novos céus e novas terras, que Deus enxugará toda lágrima do nosso olho. Ai, quanta tristeza há no nosso coração por tantos motivos, né? Mas Deus, ele diz que ele vai enxugar toda lágrima do nosso olho. E a gente está vivendo em dias tão difíceis, mas o Senhor ainda não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre. E o que ele espera de nós é que a gente viva para que a gente possa viver conforme a lei do Senhor, conforme a prática dele, dando ouvidos para Deus e praticando o que Deus fala com nós, assim, em nosso coração. A paz seja com todos, né? Essa é mais uma mensagem que trata aí das vindas do Cordeiro, do nosso maravilhoso noivo, né? Que a gente tanto espera. E que vocês possam meditar nessa mensagem, né? A gente já está aí caminhando para aquele momento de graça com o Senhor, para que a gente possa participar da mesa do Senhor e o que a gente tem guardado, né? O que tem dentro do nosso coração de fato. Só Deus e nós sabemos o que tem passado pela nossa mente, né? Então, assim, que a gente possa abandonar todos os planos diabólicos que vêm nos atormentando e que a gente possa viver para Deus, para viver debaixo da lei dele, cumprindo a vontade dele, fazendo as coisas conforme o propósito e ensino da lei de Deus, e que a gente possa, mais uma vez, se consagrar em tudo para Deus, para que a gente possa ser chamados de seus filhos. A paz seja com todos e até a próxima.